Fala, meus amigos, antes de começar esse vídeo eu queria pedir para vocês me seguirem nas minhas redes sociais quando se trata de questões sociais, quando se trata de política, quando se envolve qualquer tipo de assunto que diz respeito a todos. Eu vou estar sempre cobrindo esse tipo de acontecimento. Instantes depois do anúncio do Bolsonaro ser eleito presidente, agora em 2019, nós já tivemos diversos relatos de esquerdistas se manifestando contra isso. E quando eu digo se manifestando, é se manifestando de forma negativa. Umas perigosas e umas nem tão nocivas, mas ainda assim muito ruins. Então nós tivemos o Guilherme Boulos se manifestando, dizendo que vão ser a resistência, que já vai ter uma manifestação marcada. Quer dizer, dando uma incitada em coisas muito estranhas aí, enfim. Foi um comunicado bem estranho de alguém que não teve nem 1% de votos direito, como se representasse alguém. Quem são essas pessoas que vão fazer essa manifestação? Quem são essas pessoas que vão atender ao apelo de Guilherme Boulos? Estranho. E tá rolando uma hashtag, uma tag, foto de perfil de pessoas que estão falando que não vão pagar o pato pela decisão dos outros, e os outros, no caso, somos nós, os eleitores do Bolsonaro, e de que quando tudo der errado, eles vão falar: eu avisei. Ou seja, eles estão contando, eles estão certos de que o Bolsonaro vai fazer um péssimo governo e no final eles vão apontar o dedo na nossa cara e falar: eu avisei. Uma atitude mesquinha para falar assim por baixo, né, do que significa essa atitude, mas eu achei esse texto aqui no Instagram, por acaso, de um rapaz que não revelou o voto dele, não disse se votou no Haddad ou no Bolsonaro, mas ele se mostrando bem sensato, que independente de quem você votou, o Bolsonaro vai ser presidente de todo o país. Então, ele ir bem no governo diz respeito a todos agora. Você ser brasileiro e torcer para que o presidente da República faça besteira, o que a gente pode chamar você? Você é o quê? Alguém que está desejando o próprio mal, e não apenas o próprio mal, o mal de todos aqueles que estão em volta de você. O que podemos falar sobre você? Como vocês podem ver nesses prints aqui que eu estou colocando na tela, pessoas falando que as ideias do Bolsonaro não a representam em nada. Quer dizer, ideias do Bolsonaro, melhorar a segurança pública. Isso diz respeito a todos, a não ser que você seja um sadomasoquista declarado 100% do seu tempo que gosta de ser assaltado e apanhar de marginal na rua. Bolsonaro promete diminuir o desemprego e liberar o país economicamente, ou seja, vai diminuir impostos, as coisas vão ficar mais baratas, vai ter menos burocracia no país. Isso diz respeito a todos. Isso foram apenas algumas das propostas, algumas das principais pautas que o Bolsonaro falou nesses últimos anos e que fez ele ser eleito agora presidente, mas as pessoas dizem que o Bolsonaro não as representa de forma alguma. E eles vão lá com todo fervor, quando o Bolsonaro fizer besteira, vai apontar o dedo na sua cara e falar: eu avisei, eu sabia de tudo, eu sou muito bom, estamos todos fodidos, mas eu sou muito bom. Eu sinceramente não acredito que o Bolsonaro vá fazer um mau governo, muito pelo contrário, na verdade, eu acho que vai ser fácil para o Bolsonaro saber o que tem que fazer. Veja bem, há uma diferença de saber o que tem que fazer e conseguir fazer. Para mim, o único problema do Bolsonaro não conseguir fazer o que ele quer é o filtro chamado Congresso Nacional. Vai depender se as pessoas, os deputados, os senadores vão aprovar os projetos de lei que interessam ao futuro do Brasil junto com o Bolsonaro ou não. Mas se o Bolsonaro fosse um ditador, por exemplo, que ele fosse querer o bem do povo brasileiro, é um ditador bom. Vamos colocar dessa forma. Ele não tem nenhum impedimento. Tudo que ele falar vai se concretizar. Basta ele decidir o que vai ser feito. É ele que vai ditar o rumo do país. Se fosse dessa forma, o Bolsonaro iria transformar o Brasil nas mil maravilhas. Mas a gente sabe que as coisas não são assim. A gente sabe que existe o filtro chamado Congresso Nacional. Palavras do Bolsonaro mesmo, ele que chama o Congresso Nacional de filtro. Na pior das hipóteses, se realmente alguma coisa de ruim acontecer com o Brasil, não vai ser por culpa do Bolsonaro. Porque se você for olhar a Câmara dos Deputados, você vai ver que a maior bancada é a bancada do PT, que tem 56 deputados. Ou seja, são deputados que muito provavelmente vão atrapalhar o Bolsonaro ao máximo, vão ser a tal da resistência. A resistência não vai ser contra possíveis projetos autoritários que eles acham que o Bolsonaro iria implantar, serão contra qualquer projeto. Diminuição de impostos. Ah, quem foi que colocou isso? Foi o Bolsonaro? Então veta. Estão lá, 56 deputados do PT prontos para atrapalhar a vida do Bolsonaro. O Bolsonaro vai ter que se articular bastante para convencer todos os outros deputados, obviamente que não apenas ele sozinho, tem diversos deputados na Câmara que vão ajudá-lo com isso. O PSL, por exemplo, tem 52 deputados na bancada, é a segunda maior bancada lá da Câmara. Mas a questão é, temos pessoas infiltradas no nosso país, brasileiros infiltrados no Brasil, digamos assim,
que vão ser a tal da resistência, que estão torcendo para que o Bolsonaro não consiga colocar para frente os seus projetos, para que o Bolsonaro sofra um impeachment e daí entre o general Mourão, que seria muito pior para eles, eu não duvido disso, mas de uma maneira que eles vão falar, tá vendo como é que a direita não é solução, tem corrupção em tudo quanto é canto, que não sei o quê. Enfim, é o que eu venho falando em diversos vídeos meus, que é uma geração perdida. A gente viu lá no Terça Livre, a gente fazendo a cobertura daquele grupo de eleitores do Bolsonaro que foram expulsos da UNB, a gritos, teve muitas agressões físicas também, quer dizer, uma verdadeira manada de estudantes, todos eles esquerdistas. Quer dizer, é uma geração completamente perdida. É por isso que o Bolsonaro tinha que conseguir vencer agora em 2019. Ele entrando, a gente vai começar a pavimentar o caminho para que essa geração não venha estragada, para que a próxima geração, a dos nossos filhos, dos nossos netos, sejam pessoas mais sensatas, queiram o bem do Brasil acima de tudo. E quando eu falo querer o bem do Brasil, parece algo óbvio. Quem é o brasileiro que não quer o bem do Brasil? Eu acabei de dar o exemplo dessas pessoas que estão torcendo para que o Bolsonaro faça besteira. E o sinônimo do Bolsonaro fazer besteira, o sinônimo é o Brasil se dar mal, os brasileiros se darem mal. Então sim, nós temos brasileiros que estão querendo o mal do Brasil, são pessoas que não conseguiram colocar na cabeça ainda a situação grave em que nos encontramos. Talvez sejam pessoas ricas que, por mais que o Brasil esteja violento, conseguem andar sempre de carrinho com o papai, estão sempre nas melhores faculdades, ou seja, não sabem o que é uma periferia da vida, correr risco só de sair na rua. Então sim, nós temos brasileiros que estão querendo o mal do Brasil por interesses completamente próprios e escusos. Interesses obscuros. Você ainda tem uma galera que fala, tomara que ele queime a minha língua, eu quero realmente estar enganado sobre Bolsonaro. Essa pessoa ainda é bem melhor. Quando o Bolsonaro conseguir colocar para frente tudo o que ele quer, essa pessoa pelo menos vai dar o pé atrás. Não, realmente, eu estava errado. Agora tem gente que vai ficar calado. Se o Bolsonaro não fizer besteira, vai ficar lá no cantinho dele, viajando para Disney, porque o dólar vai cair, né? Então, meus amigos, fiquem ligados, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Eu não sei nem se eu vou colocar agora, porque eu estou fazendo esse gesto aqui, mas eu já coloquei lá no começo do vídeo as minhas redes sociais. Me sigam lá, muito prazer, eu me chamo Renan França e até mais.